a gente já vê basicamente quem foram os responsáveis aí pelos términos e por tudo que aconteceu, né? Porque se ela tá falando aqui que essa é pior do que a primeira, ela já falava mal da primeira. E aí, gurizada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Eu vou dizer aqui que é um vídeo um pouco de desabafo e um pouco de opinião, tá? É um vídeo completamente diferente do que eu tô acostumado a fazer, mas eu acho que é um vídeo necessário e tem muita gente que pergunta algumas coisas sobre mim, e por mais que esse vídeo não seja sobre mim, eu quero passar algumas experiências aqui que eu tive que são bem parecidas com o que vocês viram aí no título, né? Que é todo o hate que a Luísa Mel, eu ia falar, a Luísa Sonza passa e passou aí nos últimos anos, né? Pra quem tem acompanhado aí o Instagram, acho que quem tem Instagram viu isso nessa última semana, mãe de Whindersson Nunes deu aí uma entrevista a um podcast e mais uma vez macetou a Luísa Sonza. Então fica comigo até o fim do vídeo que tu vai entender toda essa história e eu vou dar a minha opinião aqui sincera sobre isso, tá? Então bora lá. Bom, a não ser que você viva em outro planeta, você sabe do relacionamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que aconteceu até alguns anos atrás, né? Aqui eu não vou saber falar datas específicas porque eu não sou de ficar memorizando datas. E outra coisa, eu não sei se o chroma aqui vai estar funcionando porque eu nem liguei a iluminação, eu vim fazer esse vídeo aqui na pressa, tá? Então eles terminaram aí alguns anos atrás, eu acho que fazem 2 anos e meio mais ou menos, e depois que o Whindersson Nunes e Luísa Sonza terminaram, a Luísa recebeu muito hate porque tinha todo aquele negócio de talvez ela ter traído ele com o Vitão, que foi o rapaz que ela namorou até depois, fez música junto, eles já ficavam meio que juntos ali antes mesmo de eles terminarem, então já tinha todo esse clima sendo criado em cima daquilo ali, de que possivelmente ela havia traído o Whindersson e tudo mais, né? Depois isso se confirmou que não aconteceu. O Whindersson falou isso depois de muito tempo, Luísa já tinha falado disso também, então eles só ficaram juntos realmente depois que aconteceu o término. O término foi aí por outros motivos. E desde esse momento, a Luísa Sonza começou a receber esse hate todo justamente porque, ao que tudo indicava, ela havia traído o Whindersson Nunes e então, nesse caso, ela seria uma baita de uma interesseira porque ela só é o que ela é hoje por conta do Whindersson e por conta de dinheiro do Whindersson, ela só tava com ele por interesse e blá, 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 blá. Várias coisas do tipo. Eu, particularmente, acredito que a Luísa Sonza só é o que ela hoje realmente por conta do Whindersson. Não que, prestem bem atenção, não que ela não tenha talento, né? Não que ela não seja uma boa cantora, muito pelo contrário, eu acho que a Luísa Sonza, assim, tá no top 3 melhores do Brasil hoje, tá? Se você não acha isso, eu tô dando a minha opinião, como eu já falei, tá? Então, pra mim, ela é uma das melhores artistas do Brasil atualmente, só que a gente tem que admitir que ser namorada do Whindersson, né, e o Whindersson sendo o grande nome que ele foi, porque hoje eu já não vejo ele mais sendo tudo isso, ajudou ela a chegar nesse patamar que ela tá hoje, né, ajudou a ter visibilidade, contatos e tudo mais, mas o talento ela tem e isso é inegável. Então, sim, eu acredito que ela é o que é hoje por conta dele, mas eu não acredito que ela fosse namorada dele por conta disso, sabe? Eu acho que o relacionamento deles demorou muito tempo, né? Eles ficaram muito tempo juntos pra ser algo que ela tivesse todo aquele tempo com alguém que não gosta, só por interesse, sabe? Sendo que quando eles terminaram, né? Quando ocorreu aí a separação deles, a Luísa já estava com um nome bem grande, então ela já poderia ter terminado com ele há muito tempo, se ela quisesse. E a gente sempre achou que realmente fosse o Whindersson que tivesse terminado e que, na verdade, ele já não gostava mais da Luísa ou tivesse acontecido alguma coisa, né? E depois disso, a Luísa Sonza, esse ano passado, lançou o Doce 22, que foi o álbum dela melhor, eu acho que foi o álbum da vida dela. A gente viu na música Penhasco que não foi bem assim. Se realmente a música Penhasco foi feita para o Whindersson Nunes, né, foi feita meio que narrando a história deles, talvez as coisas tenham sido um pouco diferentes e que na verdade ela lutou para eles ficarem juntos e que foi o Whindersson que largou a mão dela, né? Depois a gente até vai dar uma olhadinha aqui no trecho dessa música de Penhasco para vocês verem. Quando segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. Desde sempre, como eu tenho repetido aqui, a Luísa relevou muito hate. E, gente, quando eu falo hate, não foi pouco hate, tá? Eu aqui que tenho um canal de 40 mil inscritos, o hate que eu recebo aqui já me afeta, tá? E é um canal pequeno, 40 mil inscritos hoje na internet não é nada. E eu recebo hate diariamente. E esse hate me afeta muito, porque é umas coisas tão idiotas, sabe? É umas coisas que as pessoas desperdiçam energia com uma coisa tão besta que não vai afetar em nada a vida delas. Imagina Luísa Sonza
com milhões de pessoas chamando ela de puta, de vagabunda, de interesseira, que é até o que ela fala na música dela, inclusive, né? E tentando fazer o trabalho dela e não conseguindo, tendo que se afastar das redes sociais porque ela estava conhecida aí por ter traído o Whindersson, sendo que isso nem aconteceu. Vocês imaginem como ficou o psicológico dela, tá? E isso dá pra ver quando alguém tá fazendo isso por querer se passar de vítima, sabe? Por querer... como é que eu vou dizer, tentar sair por cima da história, né, de que tá se levando muito hate e tal, mas no fim a pessoa nem tá se abalando, e dá pra ver quando a pessoa se abala mesmo. E a Luísa Sonza mostra isso, ela mostra isso nesse último álbum que ela produziu, que foi o Doce 22, ela mostra isso nas entrevistas que ela dá, no Podpah que ela foi recentemente, dá pra ver o medo que ela tem, sabe, de as pessoas falarem sobre o assunto, de as pessoas jogarem hate nela, de ela tá indo no podcast e a galera do chat ficar só falando mal. Então dá pra ver que isso traumatizou muito ela. Mas agora, depois de tanto tempo, isso estava baixando a poeira, né? Porque o Whindersson Nunes se casou ali com outra menina, teve o filho dele, né? O filho veio a falecer, infelizmente. E logo em seguida terminou de novo. A menina também recebeu hate, né? Também foi chamada de interesseira e de tudo mais. Até que a poeira baixou de novo. Não se falava mais disso, ninguém mais estava falando de Luísa. Entre aspas, né? Porque sempre estão falando, mas diminuiu muito comparado ao que era antes. Então ninguém mais estava dando tanta bola para isso. Até que pai do Whindersson Nunes deu entrevista para um podcast recentemente e falou da Luísa Sonza. E a mãe do Whindersson Nunes falou agora também. E é esse vídeo que a gente vai ver aqui agora. E durante o vídeo eu vou dar umas pausas para falar algumas coisas, beleza? Então bora lá. Se o Chroma Key estiver funcionando, eu vou estar só num cantinho aí da tela para vocês verem. Se não, eu vou botar a minha tela num canto e a tela do que eu vou estar assistindo aqui em outro para vocês verem também, beleza? Bora lá, deixa eu dar play aqui, deixa eu aumentar a tela. Ó. Eu cheguei quando ele foi me mostrar a casa, com todo prazer, me mostrando a casa. Aí eu disse, Nessa parte aqui, deixa eu já explicar pra vocês. Nessa parte ela tá falando que ela foi visitar a casa do Whindersson Nunes depois que ela já tinha casado com a Maria Lina, tá? Marina Lima, eu não sei como é que é exatamente o sobrenome dela, o nome dela. Que foi essa segunda esposa dele, que ele teve o filho e tudo mais. Então ela tá contando como é que foi quando ela foi conhecer a casa deles e a família dela. Gostou, mãe? Eu gostei. Eu disse, acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira. Olha isso. Você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira. Aqui eu já começo a perceber que talvez o que o Whindersson... Eu não sei, né, gente? Eu não sou amigo, eu não sou próximo, eu não sou nada. Mas a minha análise aqui de Vitor metaforando... Que o Whindersson, se ele se deixa levar pela família dele, se ele se deixa influenciar pelo que a família dele fala, a gente já vê basicamente quem foram os responsáveis aí pelos términos e por tudo que aconteceu, né? Porque se ela tá falando aqui que essa é pior do que a primeira, ela já falava mal da primeira. E depois a gente vai ver o que ela falava da Luísa também, tá? Mãe, pelo amor de Deus, Ave Maria, mãe, a senhora já diz isso. Mãe, como é que diz? Eu namoro com ela, não é com a família, não. Eu disse, mas quem aceita a mulher, aceita a família todinha. Quem aceita o homem, casou com a família também. Aí eu já mudei, porque eu tinha medo dele ficar com raiva. E eu tava na casa dele. Então você tem que procurar seu lugar, né? Não deve se meter, exatamente. Não, eu fiquei conversando, mas mudamos de assunto. Você já mudou de assunto? Nós mudamos de assunto, porque ele ficou conversando. Nessa primeira, quando você foi conhecer lá a família no sul, né? Uhum. Uma coisa que é importante falar sobre isso daqui é que esse podcast, né, ela foi dar entrevista num podcast e esse podcast não foi ao ar e nem vai ir ao ar ao que tudo parece, tá? Foi só um trecho que foi liberado, um spot, e acabou não indo ao ar e parece que não vai também porque o Whindersson tomou as suas providências aí, né? Demorou fazer alguma coisa, né, o Whindersson? Tem duas Luísas. Uma com o Whindersson ainda naquela época. Que o próprio pai dela disse. Ó, aqui, deixa eu voltar aqui alguns segundos, 10 segundos pra vocês verem, ó. Olha o que ele vai falar. Nós mudamos de assunto, ele ficou conversando. Nessa primeira, quando você foi conhecer lá a família no sul, né? Uhum. Quando você disse que tem duas Luísas. Uma com o Whindersson ainda naquela época. Que o próprio pai dela... Ó, o entrevistador questionou que existia duas Luísas, né? Uma antes do Whindersson e uma depois do Whindersson, né? Que ela mudou muito e é isso que a mãe dele vai falar aqui agora. Disse que a filha que casou com o Whindersson não foi aquela que estava hoje. No dia que terminou, que eles se separaram, o pai dela ligou para Idealbrando de noite e conversaram e eu estava perto.
Eu disse, Edelbrando, só queria pedir desculpa, porque a filha que eu tinha, que casou com o Whindersson, não é a Luísa de hoje. Bom, agora que vamos dar uma pausa para falar uma coisa. Aqui ela disse que o próprio pai da Luísa Sonza falou que pediu desculpa porque a Luísa, enfim, vocês escutaram aqui, né? Que a Luísa que casou não era a mesma que tinha naquele dia e tal. E assim, gente, quem que continua a mesma pessoa durante anos? Não existe, eu acho isso. A gente muda diariamente. Cara, eu mudei tanto em um ano, eu mudei tanto nos últimos 5 anos. Eu olho para trás e eu penso, mano, eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa completamente diferente. Se vocês me conhecessem há 5 anos atrás, não era eu, não era o John, eu não, sabe? Era completamente diferente. Então, pô, vai botar a culpa na mina porque ela mudou depois de certo tempo de relacionamento. Mas vamos continuar aqui. O próprio pai disse isso. Ela tá tentando pintar a Luísa como se a Luísa fosse a vilã. Mas mudou porque era amizade ou foi eu não mídia? sei o que foi. Assim, no sentido do pai, eu não sei qual foi a mudança. E da mãe? Não. Eles são juntos ou são separados? Outro ponto referente a isso daqui, outro ponto importante é que, mano, pessoas comuns já mudam bastante, né? Pessoas que não são do meio artístico, que não trabalham com isso. Agora, uma pessoa que trabalha com arte, com música, com tudo que a Luísa trabalha, parece que eu sou passador de pano dela, né? Mas eu já fui hater dela e hoje eu entendo tudo isso que aconteceu, né? Eu entendo ela. E essas pessoas que trabalham com arte, tu imagina como é que a pessoa não vai mudar, sabe? A pessoa começa a ganhar muito dinheiro, a pessoa começa a ter novas ideias para fazer clipe diferente, para fazer música diferente. A pessoa tem que se adaptar ao mercado muitas vezes, né? Porque a gente vê que lá no começo a Luísa Sonza fazia músicas totalmente diferentes, né? Ela fazia muito cover, muita música mais calminha, e hoje em dia ela é mais pancadão, mais popzão, farofa. Então a pessoa tem que se moldar pro mercado, a pessoa se molda sim por conta das amizades, por conta do ambiente que vive, por conta de tudo isso, e é extremamente comum, cara. É comum isso acontecer. Todo mundo muda. O que tu era na adolescência, tu é hoje em dia? Muito difícil tu ser, tu em alguma coisa mudou. Por quê? Porque quando tu era adolescente, tu tinha um outro tipo de convívio, tu tinha um outro tipo de mentalidade, tu tinha outros objetivos. Depois da tua vida adulta, tu tem outro tipo de convívio, outro círculo de amigos, porque os nossos amigos se renovam, tu tem outros objetivos. Então, isso daqui me irrita, mano. Não, são separados. Ó, daí aqui o entrevistador pergunta, os pais dela são juntos ou são separados, né? E ela fala, são separados. Como se pais separados fosse algo de tipo, nossa, por isso que ela é da forma que ela é. Por isso que ela é desse jeito, por isso que ela se transformou nisso, porque a família já não é mais tão unida. Eu não sei o que foi. Assim, no sentido do pai, eu não sei qual foi a mudança. E da mãe? Não. Eles são juntos ou são separados? Não, são separados. Pai que são separados, né? O pai mesmo disse assim, o motivo da separação deles foi a mãe ter passado 40 e tantos dias dentro de uma casa, sabendo que ninguém aguenta. Será que o motivo da separação foi a mãe dela que passou 40 e tantos dias na casa deles, ou foi a senhora, mãe do Whindersson, né, que ninguém aguenta, como a senhora tá falando que ninguém aguentava elas? Porque até agora o que eu vi foi a mãe da Luísa e o pai da Luísa defendendo a Luísa, mas não atacando o Whindersson de forma alguma. Desde os primeiros acontecimentos que teve, ambos nunca atacaram o Whindersson, nunca vieram na internet falar mal dos pais dele, do próprio Whindersson. E as únicas pessoas que falam mal da Luísa, da família e de tudo mais, é a família do Whindersson. Então talvez o problema não seja bem a família da Luísa, né? O problema seja quem se mete na vida deles. Seja quem fica ali dizendo, nossa, só mudou de sobrenome, é a mesma coisa, a família pior que a outra. Por que não cuida do seu casalzinho aí? Por que não cuida do senhorzinho e da senhora e fica se metendo na vida do filho, né? Depois a gente vai ver o que o Whindersson falou sobre tudo isso. Então, talvez ele soubesse, ela tivesse experiência. Ele ligou, né? pra você, pra senhora? O pai dela? O Indy? Falando alguma coisa? Não. Até porque ele não revela quase nada, né? É onde E é óbvio que... Bom, aqui acabou. Quem quiser ver o vídeo completo aqui com a opinião do cara, ó, Mark Ávila é o canal dele, tá? Por que que eu tô vendo no canal dele? Porque esse vídeo não existe mais na internet. O Whindersson tá pedindo pra apagar tudo, enfim, tá bem difícil de achar. Mas agora aqui, ó, a gente tem o pronunciamento do Whindersson sobre isso daqui. O Hugo Gloss postou: mãe de Whindersson Nunes chama Luísa Sonza de fuxiqueira e opina sobre família de Maria Lina. É pior do que da primeira. Daí o Whindersson comentou:
Não sei se foi nessa publicação do Hugo Gloss, não sei se foi no próprio Instagram dele, mas ele falou o seguinte: galera, sendo bem sincero, não usando, chamam minha mãe para uma entrevista, querem saber da minha vida, dá pra ver pelo vídeo liberado. Lógico, vamos escolher uma que sai até no Google Gloss. Mano, é óbvio isso daqui, que quem chama a mãe, pai do Whindersson Nunes, eu não achei a entrevista do pai dele, mas o pai dele também falou da Luísa Sonza algumas semanas atrás, meses atrás, tá? Então é óbvio que quem chama eles é pra falar da vida do Whindersson. Ninguém quer saber da vida do pai e da mãe do Whindersson Nunes, né? Se ele não quisesse que isso acontecesse, ele já tinha que falar com eles antecipadamente, ou ele não tem contato com os pais dele. Ou ele não podia chegar e dizer: mãe, pai, não vai em lugar nenhum, não vai ficar falando da minha vida, porque ninguém quer saber da vida de vocês. Se eles chamarem vocês, é pra saber da minha. Então eu não quero que vocês vão em lugar nenhum pra falar de mim. Continuando aqui, eu já falei pra minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar metendo na minha vida na internet. E pela primeira vez isso tá acontecendo. Mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair. Eu vou fazer o máximo pra ninguém se prejudicar mais com esse tipo de coisa. Desculpa todo mundo, não sei onde enfio a cara, tô morto de vergonha. Bom, pelo menos dessa vez o Whindersson Nunes se pronunciou e falou, né, o que tá acontecendo, e falou que vai tentar evitar que alguém se machuque mais, que alguém seja mais atacado, né? Por que eu tô falando isso? Porque lá atrás ele não veio a público dizer: não, a Luísa não me traiu, não, foi eu que deixei ela, não, é eu que não quis mais. Ele não veio falar nada disso, ele esperou a Luísa sofrer todo o hate que ela tinha que sofrer. Mas John, tu tá parecendo um hater do Whindersson Nunes, tu tá parecendo que tu odeia o cara e que tu tá aqui só pra macetar ele e pra defender a Luísa Sonza. Muito pelo contrário, gente, eu amo os vídeos do Whindersson Nunes, só que a partir do momento que tu começa a entender toda a história e tudo que tá acontecendo, não tem como tu ficar do lado dele, não tem como tu defender ele, sendo que ele podia ter se pronunciado desde o início pra Luísa não passar tudo que ela passou. E lembrando, uma coisa que é muito importante aqui é que eu não tô dizendo que a Luísa seja 100% livre da culpa nessa história. Eu acredito que sempre tem ambos os lados que têm culpa. E por que eu digo isso? Porque eu já passei exatamente essa mesma situação, tá? O meu caso não foi de traição, eu tinha uma namorada e a gente brigava demais, a gente terminava e voltava toda semana. Era um relacionamento extremamente tóxico, eu era extremamente tóxico e eu não tenho problema nenhum de admitir isso, só que ela era extremamente tóxica comigo também. Eu não vou falar quais os motivos aqui, porque são coisas muito pessoais minhas, problemas de saúde que eu tenho e eu não quero entregar isso aqui no vídeo, né? Eu não quero falar sobre isso. E ela era extremamente preconceituosa com esses problemas que eu tenho. Ela era extremamente preconceituosa com a forma que eu encaro a sociedade também. Ela era extremamente homofóbica, sendo que os meus amigos, 99% eram gays naquela época, né? Não que eles deixaram de ser gays, mas é porque hoje eu não tenho mais contato com eles, né? Então sim, eu era extremamente tóxico e ela também era. Só que quando a gente terminou uma última vez, ela espalhou sobre mim pra todo mundo e eu morava numa cidade pequena, né? Eu acabei sendo cancelado na cidade, eu não conseguia mais nem trabalho, eu não conseguia sair para ir no mercado, eu não conseguia fazer mais nada. Por quê? Porque todo mundo conhecia só a versão dela, conhecia só o que ela falava. E quando eu fui procurar ela, dizer: pô, tu sabe que o que aconteceu não é bem isso, porque depois de certo ponto as coisas começam a se tornar um telefone sem fio e vai aumentando mesmo que não seja aquilo que foi a coisa que foi falada originalmente, sabe? Então as coisas foram aumentando, eu disse: pô, vai lá, se pronuncia, fala que não é isso, não foi isso que aconteceu, não é bem assim, eu tô perdendo trabalho. E ela não quis falar sobre isso. E é o mesmo que o Whindersson fez. O Whindersson não falou sobre a Luísa Sonza desde o início e ele deixou ela sofrendo hate desde o início. E ela sofre hate até hoje. Cara, eu tenho muita dó da Luísa Sonza, tá? É muito difícil eu ter empatia por alguém, tá? Eu sou uma pessoa bem difícil de ter empatia por alguém. E pela Luísa Sonza eu tenho muito, porque eu sei exatamente a dor dela. Eu sei exatamente o que ela passou, sabe? De as pessoas estarem falando sobre ela, de ela estar sendo cancelada direto, de ela estar sofrendo hate direto e não ser verdade o que as pessoas estão falando, sabe? E cara, isso me quebra muito por dentro. E por mais que eu entenda o lado do Whindersson também, por mais que eu entenda que, tipo, mano, ele tem depressão, ele tem os problemas psicológicos dele, eu acho que tu tem que ter responsabilidade com o próximo, sabe? Hoje, eu jamais mentiria sobre qualquer coisa, tanto é que sobre esse relacionamento eu falo: mano, eu fui tóxico, eu não tenho problemas em dizer
sobre isso, sabe? Eu não tenho problemas em admitir isso, até porque foi, 5 anos atrás, em 5 anos a gente muda muito, né? Naquela época talvez eu não soubesse admitir que eu era tóxico, mas hoje eu não vejo problema em falar sobre isso, e o Whindersson até hoje ele não fala muito sobre isso, sabe? Essa é uma das poucas vezes que ele tá se pronunciando sobre isso. Ele se pronunciou recentemente aí também sobre isso no podcast, se eu não me engano, mas ele deixa umas coisas muito vagas, e ele nunca fala a verdade sobre o que aconteceu entre ele e a Luísa para tirar esse peso aí das costas dela, né? Então é isso, gente, eu queria só fazer esse desabafo aqui mesmo, porque, como eu falei, isso me dói muito, eu entendo completamente o lado da Luísa. Eu sei que tem muito hater dela, eu sei que muito provavelmente vai vir gente nesse vídeo hatear ela e falar que as músicas são ruins e blá blá blá. Só que, enfim, eu queria mostrar o meu lado da história, que olha, eu tô metido na história, né? Mas eu queria mostrar aqui a forma que eu penso, né, sobre isso, a forma que eu vejo toda essa história. E talvez, assim, eu mude a opinião de alguém aí também sobre ela, né? Alguém que fica jogando hate. Enfim, gente, vídeo de 20 e poucos minutos, mas eu precisava muito desabafar e botar isso pra fora, porque até hoje eu trago traumas dessa época, sabe? Até hoje eu tenho problemas em socializar, porque eu acabei acreditando que tudo que as pessoas falavam de mim naquela época era verdade, sabe? Eu acabei me transformando realmente no que ela falava sobre mim, sabe? E por eu ter esse medo e por eu acreditar que eu sou aquilo, por mais que eu saiba que eu não sou, no fundo eu tenho esse medo de ser, eu não consigo mais conviver com ninguém. E isso pode acontecer com a Luísa também, sabe? Isso pode afetar ela da mesma forma que afetou a mim, e ela pode carregar isso por anos e não conseguir se livrar, assim como eu também não consegui me livrar. Então pensem bem quando for jogar hate em alguém, sabe? Às vezes tu pode até concordar com o que tá rolando com a pessoa, tu pode achar que, nossa, foi escroto, nossa, isso e aquilo. Guarda pra ti, tu não precisa jogar hate pra ninguém na internet, beleza? Inclusive pro Whindersson, pra mãe dele, tu não precisa jogar hate pra ninguém. Guarda a tua opinião pra ti, às vezes, que é melhor. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Beijão do gordo, até a próxima, valeu e fui!